Olá, tudo bem? Hoje nós vamos até Passo Fundo. Vamos conversar com Bianca. Ela é mentora de mulheres e exerce outras tantas atividades como tantas mulheres. E ela vai te mostrar como se conectar consigo mesma neste mundo tão turbulento. Então, vamos recebê-la. Bianca, tudo bem? Como é que estás? Olá, mulherada, né? Maravilhosa. Muito feliz de estar aqui, Rosane, muito feliz de ter recebido esse teu convite, né? Para a gente debater um pouquinho, falar de um assunto que eu sou apaixonada, né? A evolução da mulher, aquele 1% que nós buscamos todos os dias, para a gente ter uma passagem aqui, né? Belíssima, conquistando os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, eu tenho certeza aí que essa nossa conversa vai trazer muitos insights e muita inspiração para tantas mulheres. Uhum. E por onde tu começa esse teu trabalho com mulheres? Que deve ter todo um passo a passo, né, Bianca? Então, eu vou me permitir, né, pedir a licença de me apresentar um pouquinho. Na verdade, eu sou empresária há quase 30 anos, né? Sempre trabalhei no corporativo, né? Hoje faço parte de um grupo de empresas e esse trabalho de mulheres, ele veio há 5 anos atrás, né? Foi um pouquinho antes da pandemia, porque eu sempre trabalhei com treinamento e desenvolvimento de lideranças, desde recrutamento, seleção, desenvolvimento do corporativo. E aí eu comecei um trabalho com as mulheres nas próprias lives e eu vi a necessidade que elas tinham de autoconhecimento. Então, eu comecei com as lives, veio a pandemia, né? A gente viveu momentos assim muito complicados. Eu, inclusive, assim, meu pai foi uma bênção divina, né? O meu pai ficou 6 meses hospitalizado, 3 meses com respirador. Foi algo assim inacreditável. Então eu me sentia também no dever de levar essas mulheres um pouco de autoestima, autoconfiança, né? Que era o momento que nós estávamos vivendo. E tudo surgiu daí, Rosane. Quando começou a liberar a pandemia, as mulheres todas que entravam nas minhas lives, elas queriam se conhecer. Elas já se conheciam do online, mas elas tinham aquela necessidade de se conhecer ao vivo, de conversar, se abraçar, e foi ali que eu comecei as mentorias no presencial, né? Depois disso, eu fui fazer uma especialização em autoestima e confiança. Hoje, nós somos em 200 mulheres no Brasil, né, especialista em autoestima e confiança, para ajudar, assim, cada vez mais. Então, hoje eu trabalho com treinamentos com mulheres, né, através de 2 dias de imersão. Hoje nós temos uma comunidade das mulheres poderosas. Hoje, até depois daqui, né, eu vou encontrar elas na nossa comunidade, do Brasil inteiro, então são encontros online, tem presenciais, mas a maioria é online da comunidade, aonde a gente se ajuda, onde a gente se apoia, onde a gente se evolui. Porque é nisso que eu acredito, sabe? Eu entendendo que nós somos iguais e que nós passamos por muitas dificuldades semelhantes. E daqui a pouco a Rosane tem uma forma de encarar um problema que eu entendendo fica muito mais fácil para mim. Então, essa comunidade, esse elo entre as mulheres, ele faz com que as mulheres evoluam, elas cresçam, né? Porque nós somos cheias de crenças limitantes desde a nossa infância, né? A mulher ainda, infelizmente, ela precisa lutar pelo seu espaço, dentro do pessoal como do profissional. Então, a gente se sentindo autoconfiante e com uma autoestima elevada, nós conseguimos muitas vezes chegar em sonhos que pareciam que eram inatingíveis, né? Então, eu faço muito esse trabalho. Olha só, que bacana. E o que mais que tu tem observado? Qual a dificuldade que essas mulheres apresentam? Autoestima, dificuldade no relacionamento, enfim. Eu acho assim que a maioria delas tem uma autoestima muito baixa, né? E com a autoestima muito baixa, o que é a autoestima baixa?
é pelo simples fato de eu não me permitir de olhar no espelho a minha própria essência. Aquilo que eu sou verdadeiramente. Eu não estou falando de beleza estética, não. Eu não estou falando de padrões que a sociedade exige, né, entre aspas, que a gente siga. Não. Eu estou falando da autoestima, de simplesmente eu pegar um espelho, me olhar no espelho e dizer as minhas qualidades, as minhas habilidades e tudo também aquilo que eu preciso melhorar. Quando essa mulher ela entende do seu potencial através da sua própria imagem, ela vive uma outra vida. Então, a primeira dificuldade que eu digo sempre, e eu faço esse exercício nos meus treinamentos, é o simples olhar. Parece tão simples a gente falar, mas se nós tivéssemos 20 mulheres aqui, com certeza 15 não se olham direito no espelho. Passa aquela maquiagem correndo, mas não se enxerga verdadeiramente. Não se analisa, não se abraça, não se ama, né? E quando esse amor, ele vem, ele surge, aí começa a transformação da mulher. Nas 4 áreas da vida, né? Que é as que eu trabalho mais, que é a pessoal, profissional, financeira e espiritual. Aí ela desabrocha, porque ela se permite viver aquilo que ela deseja, né? Porque quantas vezes, assim, a gente fica atrás dos nossos maridos, namorados, enfim, a gente se esconde atrás deles, né? Eles tomam todas as decisões, eles decidem dentro de uma família, a maioria das decisões são deles. Por quê? Porque falta essa nossa fala, esse nosso empoderamento, essa nossa autoconfiança de dizer, não, eu não gosto assim, eu quero assim. E como é difícil de eu dizer para o outro o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Ah, é bem complicado. Mas e me diz uma coisa, qual é a tua leitura? O porquê que essas mulheres têm perdem a autoestima ou elas não sabem o que é? O que acontece na vida delas? Elas, no meu ponto de vista, o pré-julgamento, o preconceito, o próprio medo. Então, é muito mais fácil eu ficar onde eu estou do ter que fazer essa briga, né? Porque queira ou não queira, se torna uma briga, porque eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, muitas vezes é muito mais fácil eu me manter aonde eu exatamente estou. É bem isso, né? Daí não cresce, não se conhece, não evolui. E aí, por onde tu começa a se despertar? Como é que tu faz essa mulher olhar para si mesma e despertar para a vida de uma outra maneira? Então, através do grupo, né, da própria comunidade mesmo, né, a comunidade que nós temos hoje, ela é uma comunidade onde nós temos encontros mensais, online e presencial, onde essa mulher ela se permite estar ao lado de outras e construir essa nova versão. Porque sozinha é muito difícil. Sozinha, sem apoio, é muito complicado, né? Então, essa comunidade, esse apoio, ela se torna, assim, muito mais fortalecida, muito mais forte, né? E além, assim, ó, o que eu acredito é você se permitir, né? Porque, Rosane, assim, quantas mulheres recebem convites, recebem e acabam não participando ou de um encontro, ou de um happy hour, ou de um networking, ou não. Por quê? Por que acontece isso? Porque esse despertar, ele é muito devagar. E aí a vida, ela não consegue evoluir, né? Porque, que nem eu digo assim, todas nós temos 24 horas e todas nós temos a total capacidade, né? E por que umas conseguem e outras não? Porque umas tomam a decisão, umas se permitem, e as outras não se permitem. Então, aí nós entramos num outro assunto que é a procrastinação, né? É essa mulher procrastinar tudo.
o autoamor, o autocuidado, até a questão de saúde. Essa mulher, ela procrastina, porque ela tem tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para os filhos, mas ela não tem tempo para ela. Então, ela não vai numa academia, ela não vai numa massagem de vez em quando, ela mais ou menos consegue fazer a sua unha de vez em quando, porque não se acha merecedora de investir esse tempo nela, né? Nem vamos falar de dinheiro, mas de investimento de tempo de qualidade, né? E aí isso tudo faz com que a nossa autoestima vai lá embaixo. Uhum. E são detalhes, né? São detalhes. Não, a gente nem está falando de grandes coisas, nós estamos falando de detalhes. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem assim, Bianca, mas por onde eu começo? Pelos detalhes, né? Do acordar de manhã, de você fazer uma oração, ser grata pela sua vida, né? Você sentar na mesa e ter 10, 15 minutos e fazer um café da manhã para você. Você sentir esse tempo com você. Você conseguir ir na academia. Eu acordo às 5h30 da manhã, né, para fazer tudo isso, então eu vou na academia bem cedo. Mas daqui a pouco a pessoa não consegue, precisa trabalhar o almoço, mas que acha um tempo na sua agenda 2, 3 vezes por semana de ir numa academia ou numa dança, ou independente, né, daquilo que a pessoa gosta, né? Por quê que é importante? Além de saúde corporal, saúde mental e convívio com outras pessoas, né? Olha, Porque a gente sai da zona, aquela zona que a gente é a rotina diária e conhece outras pessoas, fala de outras coisas. E isso é muito bom. Então, eu me permiti essas coisas simples da vida, de chegar em casa. Eu sempre brinco com as minhas alunas, assim, as mulheres, né, como os homens também, quando eu vou passar um creme, raramente passo um creme, mas quando eu vou passar um creme, eu digo para ela assim, vocês têm que passar um creme no cotovelo. Quem passa creme no cotovelo? Coitadinho do cotovelo. que interessante, é verdade. Porque é um lugar do nosso corpo que a gente não observa e não valoriza, né? Outra coisa, os nossos pés, que nos carregam todos os dias, o tempo todo, né? Você deitar na cama, tá deitado na cama antes de dormir, pegar um cremezinho e passar no pé, fazer uma massagem, isso é merecimento. E quando essa mulher faz esses pequenos gestos, ela já começa a se amar. Pequenas coisas. E ela começa a se amar e o marido já vê ela com outros olhos, porque ela começa a usar um batom, ela começa a usar um rímel, ele começa a sentir, falando, né, do resultado das minhas alunas assim, ele começa a sentir essa mulher diferente. Nossa, mas como tu tá diferente? Nossa, como tu tá bonita. E o meu marido mesmo me diz, né? Ele diz assim para mim, Bianca, tu tem que ensinar as mulheres a se amarem, a se sentirem lindas, maravilhosas. Porque qual homem que quer no lado uma mulher que não se cuida, uma mulher que não se ama? Então, a gente ter essa perspectiva do lado masculino também é importante para nós. Claro. Sim, ficar uma mulher frustrada, uma mulher que só sabe olhar para outras mulheres e por que eu não sou assim? Por que ela sorri tanto? Sabe, fazer pequenas comparações, mas ela não vai atrás dos seus próprios recursos. E ela tem, todas nós temos, é só buscar. E aí, outra questão, assim, a espiritualidade que tu disse que tu trabalha, qual aspecto que tu aborda com elas? Então, dentro da espiritualidade, eu respeito a religião de cada uma, né? Eu acho que cada uma tem a sua fé. Vamos falar de fé, né? Para mim, Rosane, uma mulher que tem fé, ela consegue chegar aos seus objetivos muito mais fácil e mais rápido. Porque quem tem fé sabe que o processo da vida, das conquistas, não é de hoje para hoje.
Não é de hoje para amanhã. É de hoje para daqui a um tempo eu estar pronta, né? Para fazer algo diferente. Quando eu tenho essa conexão espiritual comigo e com o Deus, cada uma tem o seu, né? Eu me sinto mais protegida. E aí, quando eu consigo escutar o meu coração, eu consigo escutar e daí eu tenho um exercício que eu sempre falo, Bianca, mas eu não consigo me conectar. Então, tu para 10 minutos, sozinha num lugar, sem nada. E aí tu só vai respirar e escutar o teu coração. Somente isso. Quando tu escuta o teu coração, vem à tua mente mensagens divinas, que eu chamo, né? E no momento que tu começa a fazer isso, periodicamente, tu começa a desenvolver a espiritualidade. Que a espiritualidade nada mais é a conexão de nós conosco mesmo, conosco, né? E, claro, a religião, ela entra de uma forma de ajuda, eu acredito muito nisso, né? Porque a fé, ela move montanhas, né? Quando tu pede tanto algo que aconteça, vai acontecer no tempo dele, não no nosso. Mas vai acontecer se você não desistir, se você for persistente. Então, aí tem palavras-chave, né? A procrastinação, o autocuidado, o amor próprio, a persistência. Então, uma mulher, ela se torna uma mulher forte, uma mulher guerreira com resultado quando ela assume todos esses compromissos na vida dela, né? Isso é muito importante, né? Voltar para si mesma, fazer sempre uma avaliação de como que ela se sente, de como que ela se encontra, o que que ela pode melhorar, e como tu mesma salientou, são pequenas coisas que tu vai fazendo no dia a dia, botar um batom, passar um creme, se olhar no espelho, mas que aos poucos vai fazendo toda uma diferença. Exatamente. Então, o auto-amor, né? Esse amor que nós precisamos ter conosco, e Rosane, assim, né? A gente vai chegando na maturidade, a gente vai ficando mais velha, e eu vejo hoje, né? As mulheres, elas buscam muito a perfeição, e eu sempre digo assim, gente, chega um momento que você tem que assumir que você não pode mais usar aquelas roupas que você usava, né? Que você não pode mais usar aquelas bermudas que você usava. Você tem que mudar o estilo de biquíni que você usa. Por quê? Porque além da idade, né? A gente tem que ter a noção, o discernimento que a gente também está mudando. E se aceitar acima de tudo. Então, quando essa mulher madura, eu penso assim, que a nossa idade madura, nossa, é a melhor fase que nós temos, né? Porque a maioria já criou os seus filhos, os filhos já estão numa idade que caminham, né? Já tem a sua vida, já conseguem administrar a sua vida, e a mulher, ela consegue olhar para si muito mais. Então, na maturidade, a partir dos 40, né? Ela começa a viver um novo ciclo, e esse ciclo ele pode ser belíssimo, mas ela precisa se permitir. Hoje, as minhas alunas, eu te digo assim, elas são da faixa de 35 a 70 anos. Né? Eu tenho alunas de 70 anos que elas realmente se permitem estar nesse convívio, elas se permitem estar no meio de mulheres para ter convívio, para dar risada, para ter, sabe, ter momentos de alegria, né? E como é importante, né, Bianca, ter uma rede de apoio. Eu acho que tu conseguiu passar bem a mensagem, fazer que essa mulher que está nos escutando desperte para a vida e comece a viver realmente de forma plena tudo aquilo
que ela merece, sem medo de ser feliz. Bianca, eu te agradeço muito pela oportunidade e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos escutando. Sim. A mensagem que eu deixo hoje para vocês é uma frase que se tornou a minha marca, né? Eu registrei essa marca porque veio do coração, e a frase é: eu sou o que escolho me tornar. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho duas direções. E eu tenho livre-arbítrio de escolher se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. E todos os dias eu posso escolher me amar, todos os dias. E se algum dia você não acordar muito bem, tá tudo bem também. Mas jamais fique nessa zona de conforto que o tudo bem tá tudo bem, porque isso não é real. Então, que você escolha todos os dias se amar verdadeiramente e fazer, né, da sua vida a melhor de todas através das suas próprias escolhas. Maravilha, uma bela mensagem. Muito obrigada, Bianca. Obrigada, querida, foi um prazer.